Olá, turma. Então vou gravar esse pequeno tutorial para orientar vocês aí na realização desse exercício, né? Então primeiro vocês vão entrar aí no Classroom, né? E fazer o download da planilha de exercício. Eu acredito que fazer o download seja melhor do que tentar fazer no Google Planilhas. Então basta clicar na atividade, instruções. E aí eu tenho dois arquivos, né? Um doc, onde estão dados e instruções, né, do exercício, e uma planilha de Excel já com algumas estruturas pré-montadas para facilitar o trabalho de vocês aí. Então, uma vez que eu abri a planilha, se vocês subirem aqui no menu de cima, né, abrir com, vai dar a opção abrir no Google Planilhas, né? Porém, se vocês verem nos três pontinhos aqui na direita superior, vai aparecer mais opções. Basta mandar abrir em uma nova janela, que vocês vão ter a opção de fazer o download. E aí basta fazer o download e abrir no Excel de vocês aí. Vai abrir no modo protegido, né? Tem que habilitar a edição, então habilita a edição. E aí vocês vão ter acesso ao exercício. Bom, o que eu forneci de dados nesse exercício? Vamos dar uma olhadinha aqui também no doc. Então no doc eu tenho a descrição, né? A minha ideia é que eu vou dimensionar um sistema para distribuição de água em rede malhada para um pequeno município que é composto por 9 bairros, que eu chamei de B1 até B9. Forneci a população de cada bairro e a altitude, né, desse bairro em relação ao nível do mar. Né? A altitude é a altura em relação ao nível do mar, ou seja, a cota, né, a cota geométrica. Forneci também uma representação esquemática. Então eu tenho um reservatório de distribuição que está alimentando os bairros. E o primeiro nó a ser alimentado é o B1, né? Que vai fornecer o consumo de água para o bairro B1. Depois o B2, B3, sucessivamente, né, para cada bairro que está ao entorno desse nó. Uma simplificação que a gente vai considerar nesse exercício é que, para esse caso, eu só vou ter derivações de água para atender o consumo do bairro a partir de cada nó. As orientações se seguem. Então eu forneci também aqui um coeficiente K1 e um coeficiente K2, né, coeficientes de reforço para vocês calcular a vazão de distribuição e o consumo per capita. Então o K1 é o coeficiente de reforço para o dia de maior consumo e o K2 é o coeficiente de reforço para a hora de maior consumo. Forneci também uma tabela com os diâmetros recomendados para cada vazão máxima, né? Então é a partir dessa tabela que vocês vão selecionar os diâmetros para usar o método de Hard-Cross. O material da tubulação é aço galvanizado, então a constante de rugosidade para a equação de Rayleigh-Williams é 125. Após fazer na planilha de Excel pelo método de Hard-Cross, vocês vão também simular o mesmo problema usando o software EPANET. Nesse caso, vocês vão ter que fazer o download do EPANET. Basta
clicar no link que eu também deixei no mural, que vocês vão ter acesso ao software, né? Ele já está adaptado para os sistemas de unidades que a gente emprega aqui no Brasil, né? E nesse caso é a parceria aí do Procel, da Eletrobras, com a Universidade Federal da Paraíba, né? PB, se eu não me engano, é a Universidade Federal da Paraíba. Aí basta clicar aqui no arquivo executável, fazer o download e tem também aqui um manual, né, de utilização. Para fazer esse exercício não vai ser necessário ler o manual, né, porque eu vou estar fornecendo aqui um passo a passo nesse vídeo, mas quem quiser se aprofundar tem aí o acesso ao manual também. Bom, então vamos lá. Depois que vocês leram então o doc, entenderam os itens, né, o que é para fazer, vocês vão ter essa planilha aqui para iniciar o projeto. Primeiro, né, antes de mais nada, vocês devem calcular as vazões de cada bairro, né? Qual que é o consumo em litros por segundo de cada bairro. Então basta inserir mais uma linha aqui e empregar a fórmula da vazão de distribuição, que no caso vai ser essa fórmula aqui, né? QD é igual a K1 vezes K2 vezes P vezes Qzinho dividido por 86.400. Como eu já disse, o K1 e o K2 são os coeficientes de reforço para o dia e a hora de maior consumo, respectivamente. O P é a população, né? No caso, vocês vão fazer por bairros, então o P é a população de cada bairro. E o Qzinho é o consumo per capita em litros por habitante por dia. E 86.400 é a quantidade de segundos que tem num dia, né? 24 horas vezes 3.600 segundos. Então basta criar mais uma coluna, escrever vazão, né, ou consumo dos bairros e empregar aquela fórmula com as constantes que já estão aqui embaixo e calcular então qual que é a demanda, né, em litros por segundo que sai para atender cada um dos bairros. A minha ideia é a seguinte: eu tenho esse circuito que eu forneci, né, essa rede de distribuição de água aqui malhada, e cada nó, né, que eu chamei de B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9, em torno de cada nó você vai ter um bairro, né? Então, em torno do nó B1, eu vou ter o bairro B1. Então, por exemplo, esse bairro aqui em azul. Aí, a partir desse nó, vão ser feitas ligações secundárias, né, para atender a demanda de água desse bairro. E assim, sucessivamente para cada um dos nós, né? Então, uma vez que vocês calcularam as vazões de cada bairro empregando a fórmula da vazão de distribuição, vocês vão ter essa informação então de quantos litros por segundo tem que sair para atender ao consumo de cada bairro. Então vamos supor que no seu cálculo você achou que tem que sair 25 litros por segundo aqui no bairro para
atender esse consumo. E aí você calculando todos os outros bairros e somando, né, fazendo a soma dos consumos de cada bairro, você vai ter o consumo da cidade inteira. Ou seja, a soma do consumo dos bairros tem que ser igual à vazão que tem que sair do reservatório de distribuição para alimentar o município inteiro. Então, se você somou todos os bairros e achou, por exemplo, 200, então essa vazão vai ser o que vai sair aí do reservatório de distribuição para atender ao consumo dos bairros. Um dos procedimentos que vocês têm que fazer, né, depois que determinou as vazões de cada bairro, a demanda, né, de água de cada bairro, será então estimar as vazões nos trechos, né, nas tubulações que conectam os bairros, para depois utilizar o método de Hard-Cross nos anéis, né? Então, por exemplo, aqui eu estou no bairro B1 e, né, nesse nó B1 eu tenho 3 tubulações de saída. Então chega a 200 litros por segundo nesse bairro e eu vou ter 3 tubulações de saída, porém eu já estou tirando 25. Então vai sobrar 175, correto? 200 menos 25, vai sobrar 175 para ser distribuído em 3 tubulações. O que vocês podem considerar, né, para chutar essas vazões com um valor que não seja tão absurdo? Vocês dividem, vamos dividir, né? Vocês podem dividir esses 175 litros por 3, porque são 3 tubulações. Então, por exemplo, 175 dividido por 3 dá 58,3. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso colocar então 58 para cima, 58 para baixo e o restante, né, para dar a soma de 175 no trecho E, né? Ou posso colocar menos no B, menos no C e um pouco mais no E, considerando que esse E ainda vai estar atendendo, teoricamente ele poderia estar atendendo aí mais 6 bairros, né? Então eu posso pensar que no E tem um pouquinho mais de vazão. Então, por exemplo, eu posso jogar nesses números que eu dei de exemplo, eu posso jogar 50 para cima, né? E aqui eu estou arbitrando também o sentido dessa vazão no trecho B. Estou arbitrando para cima, né? É o que faz sentido, já que chega a 200 litros no nó B1. É intuitivo que provavelmente seja para cima aqui. Eu vou jogar 150, não, vou jogar 50 para baixo também, litros por segundo, né? Litros por segundo. E aí, para dar os meus 175, falta então 75 que eu vou jogar no E. Então, essa é a metodologia que vocês podem estar adotando para não para fazer um chute mais orientado, né? Fazer uma estimativa um pouco mais orientada das possíveis vazões que vão existir em cada trecho. E aí vocês têm que respeitar a conservação da massa nos trechos. Então,
se chega a 200 e sai 25 para atender o bairro, a soma do que sai para atender o bairro mais as vazões que foram para o trecho B, E e C, essa soma tem que ser igual à vazão que chegou pelo trecho A, correto? A mesma coisa para o nó B. Se chega a 50 no nó B e sai, por exemplo, aqui, né? Vamos supor que eu calculei e achei o valor 30 para o consumo do bairro B2. Se chega a 50 e sai 30, pela conservação da massa, eu tenho que ter uma vazão de 20, né? 20 litros por segundo no trecho D. Então, teoricamente, pelo método de Hard-Cross, vocês poderiam arbitrar qualquer valor de vazão e qualquer sentido que iria converger, iria haver a convergência, né, do método em algum momento. Porém, se vocês estimarem valores muito distantes, o número de iterações irá aumentar. Então é bom fazer um procedimento um pouco mais orientado, seguindo mais ou menos essa metodologia que eu acabei de demonstrar. Bom, uma vez que eu estimei todas as vazões de cada trecho, aí eu vou ter que preencher a minha planilha. Vocês vêm à direita do desenho e vão observar que eu já fiz aqui umas tabelas, né? Pré-elaborei, né, umas tabelas para vocês para facilitar o desenvolvimento. No diâmetro, né, eu deixei o valor 0,1 para todos e na vazão 10 para todos. O diâmetro é também uma variável que vocês vão determinar a partir da estimativa da vazão que vocês fizerem. Então, no meu exemplo que eu estou dando aqui, no trecho B, eu estipulei uma vazão de 50 litros por segundo. Então, eu venho aqui onde está o trecho B e vou colocar 50. Porém, antes de fazer tal procedimento, eu tenho que lembrar que eu devo considerar o sentido da rotação no anel, né? O anel ele tem um sentido considerado positivo se for o sentido horário, né? Então, as vazões que têm o seu sentido coincidente com o sentido dessa rotação horária vão ter valores positivos na planilha. E se elas tiverem valores opostos, elas vão ter sentido negativo. Então, chamei esse primeiro de anel 1, igual eu fiz aqui no meu circuito. Então, o anel 1, o anel 2, anel 3 e anel 4. Então, todos os anéis vão ter os seus sentidos positivos no sentido horário. Aqui eu tenho o anel 3. Ele também tem o seu sentido positivo, sendo o horário. Então, todos vão ter os seus sentidos positivos como sendo o horário. Bom, então o meu valor de 50, vejam que ele vai seguir o sentido positivo dessa rotação, né? Então eu coloco na planilha como 50. Então eu vou lá onde eu pré-coloquei esse 10 para vocês, vocês vão colocar 50 no lugar positivo.
50 é no meu exemplo, né? Vocês vão achar outro valor aí. O 20, né, no meu caso também é positivo. Então eu venho aqui e coloco 20. Já o 75 litros por segundo, ele vai estar no sentido contrário da rotação do anel. Então no trecho E, eu vou ter um valor negativo, menos 75. E aí eu vou supor que no trecho G seja o valor de 10 mesmo, só que de baixo para cima. Ou seja, também é um valor negativo. Então eu vou colocar menos 10 aqui. O cálculo da perda de carga, né, o H0, ele é feito pela fórmula de Rayleigh-Williams. Porém, antes de olhar essa perda de carga, vocês têm que definir os diâmetros. Então, uma vez que eu já estimei quais seriam as vazões de cada trecho, eu já consigo estimar também os diâmetros. Então, vocês vão usar essa tabela que eu deixei aqui embaixo, que tem os diâmetros em função da vazão. Então veja que quando eu tenho 50 litros por segundo, eu olho aqui na vazão máxima, 47,86 quase pode ser o de 250 milímetros, mas eu tenho que usar então o de 300 milímetros, né? Porque no meu caso é 50 litros por segundo. Então o que eu faço? Coloco 0,3 aqui. Aí 20 litros por segundo. Eu não posso usar 14,67, eu tenho que usar o 28. Então 200 milímetros. Coloco 0,2 aqui. 10 litros por segundo. Aí eu vou ter que usar o de 14,67, ou seja, 150 milímetros, 0,15. E 75 litros por segundo. Aí eu vou ter que empregar o 350. Uma vez que vocês encontraram os diâmetros, né, estimaram os diâmetros, aí o cálculo da perda de carga já vai ser feito automaticamente, porque eu já deixei a fórmula pré-estabelecida para vocês. O que eu coloquei nessa fórmula? Então, o 10,65 é o coeficiente lá da equação de Rayleigh-Williams, né? Aqui eu optei por colocar 10,65. Não faz muita diferença se é 10,65, 10,64 ou 10,67, como recomendo no manual, né? A diferença vai ser mínima. Grande parte das referências usam 10,65, então eu resolvi colocar 10,65. Esse sinal do U, ele vai pegar o mesmo sinal que tem a vazão. Isso vai ser importante quando eu for calcular a razão entre a perda de carga e que for calcular a divisão, né, a razão entre a perda de carga e a vazão, porque vai resultar sempre num valor positivo, que era uma das coisas que a gente tinha que atender, né? Essa quantidade H sobre Q tinha que resultar sempre num valor positivo. Então, quando eu pego o sinal da vazão para colocar também na perda de carga, todas as divisões vão dar positivos. E aí eu estou pegando o valor absoluto do U3, né? Ou seja, da vazão, dividindo por 1000 para passar para metro cúbico por segundo. Aqui eu tenho que pegar o valor absoluto, né? Porque valores negativos ele não calcula
devido ao fato desse expoente não ser um número inteiro. E aí eu estou multiplicando pelo coeficiente de rugosidade, fixando a coluna para poder arrastar a fórmula sem deslocar os dados. E estou fazendo a mesma coisa para... Né, aqui no T aqui eu tenho o L, né? Então aqui eu fixei o L, fixei o coeficiente de rugosidade C e fixei o diâmetro. Então quando vocês arrastarem essa fórmula não vai haver deslocamento dos dados. E aí então calculo a razão H por quê? Bom, para exemplificar o método de determinação das vazões corretivas, eu vou calcular aqui todas as razões de H sobre Q. Uma vez que eu calculei todas as perdas de carga e a razão H sobre Q, eu posso então calcular as vazões corretivas. Para calcular a vazão corretiva, eu vou usar a fórmula então do método de Hard-Cross, que é essa segunda fórmula que vocês estão vendo aqui. ΔQ, né, menos o somatório da perda de carga dividido por 1,85, que é o coeficiente da vazão da fórmula de Rayleigh-Williams, vezes somatório da razão entre o H e o Q. O Q pode ser dado em qualquer unidade, né, que ele vai sair na mesma unidade na correção. Então, se eu colocar litros por segundo, a correção vai também ser em litros por segundo. Bom, no trecho BDGE, ou seja, no anel 1, né, nesse conjunto de trechos BDGE, eu estou no anel 1. Deixa eu apagar deixa eu deslocar essa tabela aqui para baixo. Então, no anel 1, quando eu vou fazer a vazão corretiva, o que, que eu tenho que observar? Como eu tenho a interação do anel 1 com o anel 2 no trecho G, eu primeiro vou ter que determinar as vazões corretivas nos trechos que só pertencem ao anel 1. Então, o trecho B e o trecho D. Eu vou pegar o trecho B como exemplo. Então, os trechos que só pertencem àquele anel específico, no caso aqui o anel 1, né? O anel 1. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Então, no anel 1, eu tenho o trecho B que só pertence ao anel 1. Ele não é compartilhado com mais anéis. Então eu vou aplicar a fórmula de vazão corretiva do método de Hard-Cross nesse trecho. Então isso é importante, vocês vão aplicar essa fórmula de vazão corretiva em cada anel nos trechos que só pertence àquele anel. Então, menos o somatório das perdas de carga, que já está aqui embaixo, dividido por 1,85 vezes o somatório da razão HQ, que está aqui embaixo. E aí dá Enter.
Veja que a vazão corretiva do trecho D tem que ser igual à do trecho B, né? Porque qualquer valor de vazão que eu some ou retire do B vai repercutir no valor do D também. Então, no D eu apenas faço igual ao B. E aí eu vou e uso o mesmo raciocínio para os outros anéis. O anel 2, o trecho C e o trecho F são trechos que só pertencem ao anel 2. Então aqui eu aplico a fórmula da vazão corretiva, né? Posso copiar de cima nesse caso, porque está na mesma posição. O trecho F, ele tem o mesmo comportamento do trecho C. O que eu somo ou o que eu retiro de vazão corretiva do C vai repercutir no valor do F. Então, menos a soma do H dividido por 1,85 vezes a soma do H sobre Q. Então, primeiro eu vou calcular essas vazões corretivas para os trechos que só pertencem a um anel. No anel 3, os trechos que só pertencem ao anel 3 vão ser o I e o L. Então, o I ele vai ser menos somatório do H dividido por 1,85 vezes somatório do H sobre Q. E, novamente, a correção no L é igual à correção no I. O anel 4, mesmo raciocínio, o M e o K. Menos somatório do H dividido por 1,85 vezes somatório do H sobre Q. O K vai ter o mesmo coeficiente aí de correção de vazão que o M. Uma vez que eu já determinei aí as vazões corretivas, então agora eu posso fazer os valores de vazão corretivas nos trechos que são comuns a dois anéis. Então vamos começar pelo trecho E. O trecho E é comum ao anel 1 e ao anel 2. Nesse caso, quando eu estou olhando o trecho E do anel 1, o valor da sua vazão corretiva será a vazão corretiva de um trecho que só pertence ao anel 1, que eu posso pegar o B, menos o valor da vazão corretiva de um trecho que só pertence ao anel 2. Então, eu posso pegar aqui o C, B menos C. Quando eu olho o trecho E do anel 2, eu faço o oposto. Eu vou pegar, na verdade eu faço a mesma coisa, só que do ponto de vista do anel 2, né? Vai dar o oposto do sinal que deu para o E aqui em cima, só que o valor vai se manter o mesmo. Então vamos ver, ó. Eu pego um trecho que só pertence ao anel 2, que pode ser o C, então clico aqui igual ao C, menos o valor de um trecho que só pertence ao anel 1, que vai ser o trecho B. Então veja que deu o mesmo valor numérico com sinal oposto. Isso tem que acontecer para todos os trechos que são compartilhados entre dois anéis. Tá bom, galera? Então, ó, mais um exemplo aqui. Eu vou fazer o G. O G é comum entre o anel 1 e o anel 3. Então, quando eu faço o G do anel 1, né, do ponto de vista do anel 1, eu pego o trecho que só pertence ao anel 1, que vai ser o B, menos o trecho que só pertence ao anel 3. O trecho que só pertence ao anel 3 é o I. Então, dou Enter. No caso, deu igual aqui porque eu não mudei as vazões e os diâmetros. Mas para vocês vai dar diferente. Então,
E quando eu estou no trecho G do ponto de vista do anel 3, eu pego então um trecho que só pertence ao anel 3, menos um trecho que pertence só ao anel 1, que pode ser o B. Então, de novo, o mesmo valor numérico, porém com sinal invertido. Depois que vocês fizeram isso para os 4 anéis, basta calcular a nova vazão. Então, nesse caso, não precisa colocar índice 1, índice 2, né, nome da interação, só basta copiar aqui do lado. Deixa eu copiar inteiro para vir também a formatação. E aí, no lugar dessa vazão, vocês vão colocar igual a essa vazão, né, igual à vazão anterior, mais a correção. E vão fazer isso para todos os anéis. Feito isso, eu já deixei de uma tal forma que vocês conseguem copiar essas 4 colunas onde está a perda de carga, o H sobre Q, a vazão corretiva e a atualização da vazão, né? Vocês copiam isso, Ctrl C, e vai colando, que como eu já fixei as variáveis na fórmula, nas fórmulas, né? As variáveis que não podem ter os seus valores deslocados aí na planilha, como eu fixei elas, vocês podem colar, que ele vai fazendo automaticamente. Vão colando e vão observando a convergência da perda de carga, né? A perda de carga tem que tender para um valor da ordem de milímetros. Então, quando der 0,00 algum número, você, em todos, né? Em todos os anéis, vocês podem considerar que o método convergiu. E aí é só ir colando e olhando, né? Quanto que está dando para aquela interação. Então, na planilha é isso. Agora eu vou mostrar como que usa o software. Então, depois que vocês fizeram o download do software, né, por esse link aqui, vocês vão então abrir o software. Vai aparecer essa área de trabalho em branco. E aí vocês têm que construir esse circuito lá no software. Então, como é que eu construo esse circuito nessa rede malhada? Eu posso começar colocando os nós, né? B1, B2, B3, B4, etc. Como que eu coloco os nós aqui? Aqui na barra de ferramentas, aqui na superior, né? Essa barra de ferramentas aqui em cima, eu tenho o símbolo de um círculo. Se você for em cima dele, vai aparecer essa mensagem, adicionar nó. Então clica nele, adiciona os nós, né? Aqui eu vou fazer só com 4 para vocês verem como é que é. Então adicionei os nós. Aí eu tenho que adicionar os trechos, né? As tubulações. Como que eu faço? Eu venho aqui para a direita, aqui na barra de ferramenta, vai ter um símbolozinho ali que vai estar escrito adicionar trecho. Então clica nele, vai aparecer essa cruzinha, clica em cima do nó, no meio do nó. E aí para fazer o traçado da tubulação, é recomendável fazer no sentido que vocês adotaram para o escoamento naquele trecho. Então, por exemplo, no B, se eu adotei para cima do bairro B1 para o bairro B2, vamos supor que eu estou fazendo só o anel 1 ali.
Então vou ter que fazer de baixo para cima, né? Então vou fazer aqui de baixo para cima. No trecho D, que vai do bairro 2 ao bairro 3, eu adotei o sentido da esquerda para a direita. Então vem da esquerda para a direita. E assim sucessivamente. Nesse trecho G, eu adotei o sentido de baixo para cima. Então vem de baixo para cima e por fim da esquerda para a direita. Bom, esse é o procedimento para fazer as malhas. Aí vocês construam o resto, né, o restante. Vocês vão ter que adicionar um reservatório. O reservatório é o responsável na simulação por fornecer a vazão para a cidade. Então, esse reservatório aqui na minha rede malhada está ligado no OB1. Aqui eu vou colocar o reservatório em qualquer nó. Aqui eu vou colocar no nó de baixo, só para representar para vocês como que faz. Então, clica no reservatório na hora de fazer o trecho e liga no nó. Aí eu posso aumentar, né, essa visualização dos nós e dos trechos aqui em visualizar. Clica em visualizar, vai em opções, vai aparecer nó. O máximo aqui é 9, pode pôr o máximo. Trechos, eu coloquei 5 e ficou bom. Esses indicadores eu não usei. Notação, vocês selecionam essas caixinhas para mostrar identificador dos nós, identificadores de trecho, etc. Selecionem elas, menos a última, vou usar texto transparente, né? Menos essa última. E o tamanho da fonte pode aumentar também. Aí fica a gosto de vocês. Vou colocar 12 aqui. O símbolo, eu não mexi. Seta, pode colocar preenchido e tem a opção de mudar o fundo também. Por enquanto eu vou deixar branco, mas para algumas visualizações que vocês forem fazer depois, é melhor colocar o fundo em cinza ou preto, porque alguns dados aparecem em amarelo ou cores muito claras, aí o branco ele fica um pouco ruim de visualizar. Dê Enter. Ficou tudo torto. Como é que eu faço para ajeitar, para arrumar, né? Tem aqui uma setinha, selecionar objeto aqui na barra de ferramenta, clica nela e aí vocês clicam no nó e conseguem deslocar esse nó, né? Ajustado no formato que vocês desejarem. Vou alinhar aqui só para ficar legalzinho. Pronto. Então, vou dimensionar nesse formato mesmo. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que adicionar os meus dados, correto? Eu posso começar pelos nós ou pelos trechos ou pelo tanque. Então vamos começar pelo tanque aqui. Eu clico no tanque e eu posso mudar o nome do tanque, do reservatório aqui, né? Reservatório de nível fixo, é isso que o RNF significa, reservatório de nível fixo. Então, o meu reservatório de nível fixo
Posso chamar ele de reservatório de distribuição, por exemplo, RD, né? O nível da água, aí eu coloco a cota, né? Vocês vão colocar as cotas que eu dei aqui, as cotas do bairro. No caso do reservatório de distribuição, vocês vão colocar 960. Então vocês colocam a cota do reservatório. Pode colocar a qualidade inicial, origem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que isso já é o bastante. Bom, vamos agora então dimensionar os nós, né? Eu calculei os consumos dos nós. E nesse meu exemplo aqui é 25 e 30, né? 25 e 30 que sai para alimentar o bairro. Então nesse nó aqui 2, que é o meu bairro 1, eu chamo ele de B1. A cota dele, eu vou colocar qualquer uma aqui só como exemplo. Eu coloquei 960 no reservatório, eu vou colocar 900 aqui nesse bairro. O consumo base é a demanda do bairro, o que sai do nó para alimentar o bairro. Então, o que está saindo desse nó para fora das tubulações, né, que está deixando a circulação do anel, é 25 litros por segundo. Então, esse já está dimensionado. Nesse nó aqui de cima, que é o meu bairro 2, eu coloquei 30 aqui nesse exemplo. Então, o consumo é 30, a cota eu posso vou colocar aqui 910 e é o meu bairro B2. O resto aqui eu vou inventar só para mostrar como que funciona. Bairro B3, cota 905, consumo vamos colocar 10. O bairro B4, cota 902, consumo vou colocar 15 litros por segundo. Então, esse consumo está em litro por segundo. Ele está mostrando aqui embaixo na torneirinha, LPS, litro por segundo. Já dimensionei aqui os nós, né? Já coloquei os parâmetros para os nós. Agora vamos para os trechos. Então, trecho 1, que é o meu trecho B. Então, dei o nome de B e assim vai. Ele diz onde começa e onde termina. Começa no nó B1 e termina no nó B2. Foi o sentido que eu estipulei lá no início, quando eu desenhei esses trechos. Zona não precisa colocar nada. Comprimento. Aí eu vejo qual é o comprimento fornecido aqui no meu circuito. Aqui eu coloquei 1800. Então, vocês vão lá no lugar onde está comprimento e coloca 1800. Isso aqui está em metros, tá bom? Na versão brasileira, isso está em metros. O diâmetro está 12 como default. Vocês vão colocar o diâmetro que vocês dimensionaram pela tabela de vazões máximas. Então, aqui eu coloquei 0,3 para fazer esse exemplo. Então, eu vou lá e vou colocar 0,3. A rugosidade do exercício que eu recomendei para vocês é a do aço galvanizado, 125. Então, usando o método de Raising-Williams, que é o que está configurado esse software, né? Dá para configurar ele para fazer também pelo método de Darcy-Weisbach, mas no caso a gente vai fazer por Raising-Williams mesmo. Então coloca aqui 125 e vai para as outras tubulações. Aqui eu vou inventar só para
O resto é exatamente igual, só para terminar a simulação. O diâmetro aqui não é 0,3, não, é 300 milímetros. O diâmetro vocês fornecem em milímetro, tá bom? O comprimento em metros e o diâmetro em milímetro. Então, nesse aqui eu vou colocar 1100. Ele vai aceitar qualquer comprimento, mesmo que as medidas não sejam exatamente iguais, né? Porque aqui eu coloquei um retângulo, teoricamente o B e o 3 teriam que ter o mesmo tamanho, né? Mas ele aceita, tá bom? 350. Isso aqui eu vou colocar 125 de rugosidade. 200 e 1000. Pronto. Eu vou ter que também, eu também terei que especificar a tubulação que sai do reservatório e entra no que fornece a vazão para o anel. Então, vou colocar 2000 nela, diâmetro de 400 milímetros. Feito isso, eu já posso simular. Então, eu venho aqui nesse símbolo de raio, né, executar simulação, clico nele e vai aparecer uma mensagem. Se a simulação deu certo, vai aparecer essa mensagem: simulação bem sucedida. Clica OK e já está simulado. Como é que eu visualizo os resultados, né? Eu venho nesse menu aqui, né, navegador, que está à direita superior. Eu tenho aqui trechos e nós, né, nós e trechos. Eu tenho duas opções, dados e mapa. Vocês vão usar essa opção mapa. Então, tá como padrão aqui nessa seta de seleção o sem legenda. Se clicar na seta de seleção, vocês vão ver que vocês conseguem colocar a visualização das cotas que vocês forneceram para o software, né, a altitude no caso, para conferir, né, para ver se está tudo certo. Dá para ver consumo base, né, para ver se vocês jogaram o consumo dos bairros com o valor correto. Então, 30 litros por segundo, 25, 15 e 10. E dá para ver a pressão, né? Então, se eu clicar em pressão, ele está me mostrando que no bairro B2 deu 44,73 metros de coluna de água de pressão. No bairro B3, 49. No bairro B4, 52,2. No bairro B1, 56,6 metros de coluna de água de pressão. Então, esse é um dos dados que vocês vão fornecer no exercício. Vão dar um print screen nessa tela depois que fizerem o projeto, com as pressões. Vão criar uma nova aba na planilha, colar e escrever aqui pressões nos nós em MCA, né? Dá para ver aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora vamos para os trechos. Deixa eu tirar a legenda dos nós. Vamos para os trechos. Nos trechos eu consigo ver se eu coloquei os comprimentos no valor correto. Então, quando aparece em amarelo uma cor muito clara, aí talvez seja melhor mudar o fundo, né? Fazer a visualização com um fundo diferente. Eu consigo ver se eu coloquei os diâmetros com o valor correto e a vazão. Então, a vazão é a vazão dimensionada nos trechos, né? A vazão real. O resultado que vocês fizerem com o método de hard cross utilizando a planilha de Excel deve coincidir com o resultado que vocês fizerem
pela simulação no software. Se não coincidir alguma coisa, deve estar errada. Então, depois que vocês ajustaram, viram se os resultados bateram, vocês também vão dar um print screen e colar isso e escrever um nome vazão real, né, pelo software. Né? Dá um nome aí que vocês acharem melhor, mas cola numa nova aba da planilha para enviar tudo na mesma planilha para ficar mais fácil. Certo, galera? Então, basicamente é isso. E no caso, como eu falei, né, se os valores não coincidirem, aí vocês têm que ver se atualizaram os diâmetros da mesma forma no software e na planilha, né? Porque quando vocês fazem, como vocês estão chutando esses diâmetros no começo, se a vazão muda muito, lá no final, quando já convergiu, vocês vão ter que ver se não é agora recomendado outro valor do diâmetro. Então, se for recomendado outro valor do diâmetro, basta vir onde está a coluna de diâmetros e atualizar os valores que deverão ser atualizados, porque a vazão mudou fora daquela faixa recomendada. E aí a mesma modificação que vocês fizerem na planilha, vocês vão ter que também fazer aqui no EPANET. Depois que simulou, ainda dá para mudar os resultados. Então, se eu quero mudar o diâmetro da tubulação B, que teve uma alteração de vazão, é só clicar, mesmo depois de simulado, colocar o novo valor e simular novamente. Ele já muda automaticamente, tá bom? Então é isso. Bom exercício aí a todos, né? E bom feriado, tá bom, galera? Até mais.